Recebemos por meio da graça, pela fé. Desculpa, recebemos pela graça por meio da fé. Tudo de Deus. Quando é que as coisas estragam? Elas estragam quando nós começamos a pensar que há alguma coisa que nós precisamos fazer para receber de Deus. Deus não é homem, amados. Deus não funciona como homem, que tens que pagar alguma coisa, fazer alguma coisa. O que Deus espera de ti é só fé. É só tu crês na palavra. E fé, amados, além de ser a certeza das coisas que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos, fé é a tua capacidade do teu espírito de responder o que a palavra de Deus diz sobre ti. Fé é isso, amados, ouçam isso. Veja, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. Fé é a partir de hoje, tu nunca mais duvidaste que tu és herdeiro de Deus, porque Deus disse que tu és herdeiro de Deus. Isso é fé. Nesse ponto começa a fé. Cada vez que tu duvidas, cada vez que tu pedes mais alguma explicação, e como é que isso funciona, e como é que isso é, tu estás a recuar na fé. Fé é tu respondes o que Deus diz sobre ti. Fé é tu respondes mais depressa o que Deus diz sobre ti do que o mundo diz. Amém? Efésios 2:8. Eu quero mostrar-vos muito rapidamente sobre receber pela fé. Amém? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Pela graça sois salvos por meio de quê? Por meio da fé. Tudo que nós recebemos de Deus, amados e amadas, é por meio da fé. Então, se tu achas que não estás a receber nada de Deus, ouçam, sabe o que é que tu precisas de fazer? Precisas apenas de aumentar o teu nível de fé. Se tu achas que Deus já não está a falar nada, só precisas de aumentar o teu nível de fé. Porque Deus pode estar a falar, mas a fé é a sintonia para receber. Deus pode estar a querer comunicar alguma coisa, mas a fé é a sintonia para receber. Agora, de onde é que vem a fé? De ouvir. Amém? Só que nós estamos numa era em que estamos a trocar a função da palavra nas nossas vidas por tantas outras. Nós estamos numa era em que ouvimos tudo e todos. Gostamos de ouvir mais fofoca do que a palavra de Deus. Assim é difícil. Vais ter fé na fofoca. E de facto há muita gente que tem mais fé na fofoca. Falou mesmo? Falou, né? Falou mais que? Vive com base na fofoca. Estão falando de mim. Falando mais de mim. Aí falando de mim. Não falar que é de mim, toda hora falando de mim. Vais ter fé nisso. Em vez de tu te preocupares com o que as pessoas falam sobre ti, preocupa-te com o que Deus fala sobre ti na palavra dele. E daí que vem a tua fé. Alguém está comigo? Para de te preocupar tanto com o que o mundo fala de ti, com o que as pessoas falam de ti. Terás fé nisso. Se disserem que tu não és feia, que tu és feia, que tu acabaste mal, terás mesmo fé nisso. Daqui a pouco vais entrar em dúvida, vais entrar em consciência, vais entrar em interrogações próprias por causa do que falaram de ti. E Deus vai te perguntar, mas filha, eu não falei de ti. E por meio de Jesus eu já disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, não da boca do teu vizinho. Ei, para de ter fé no que as pessoas dizem, começa a ter fé no que Deus diz sobre ti. Independentemente se essa pessoa é o teu chefe, é teu marido, tua esposa, seja o que for, confia e responda ao que Deus fala sobre ti. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Então a primeira maneira de recebermos é pela fé. Porque se tu não tiveres fé, tudo isso que eu falo aqui, que eu digo aqui, tudo mais quando saís daqui, terminou. E fé é a certeza das coisas que nós esperamos, da palavra de Deus, e prova daquilo que nós não vimos, da palavra de Deus. Então, se tu és herdeiro de Deus pela fé, espera com certeza de que as coisas de Deus em algum momento da tua vida serão tuas. Espera com certeza e fala com base nisso. E o que te obrigar a falar contrário a isso,
Põe-te de lado disso. Põe-te fora. Se tu queres que a tua fé opere e que comeces a receber algumas coisas da parte de Deus, ouçam o que eu vos vou dizer. Você precisa sair de alguns ciclos. Há algumas pessoas que tens que evitar. Vou falar algo. Já sabem, o mundo está nesse momento cheio de pessoas carnais. Pessoas que só pensam carnalidade, pessoas que só pensam na alma, pessoas que só pensam com coisas, com pensamento do mundo, pessoas que só têm lógica do mundo. E eu vou dizer alguma coisa. A Bíblia diz que nós precisamos, amados, amar as pessoas, não amar o que essas pessoas significam ou trazem para nós. Entendem o que eu estou a dizer? Nós temos que amar as pessoas, mas há algumas pessoas que não é para estar com elas durante muito tempo. Vão abafar completamente o ânimo da tua fé. São pessoas que vão trazer verdadeiramente más conversações, que vão corromper verdadeiramente teus bons costumes de fé, teus bons costumes de oração, de espiritualidade divina. Por isso é que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não quer dizer que nós não tenhamos que ser, não podemos ser amigos das pessoas que estão no mundo. Não, não, não. O problema não é as pessoas, é o sistema do mundo, é a mentalidade do mundo. Então o que a Bíblia quer dizer é que a amizade com a mentalidade do mundo é inimizade com Deus. Quais são as pessoas que estão trazendo na tua vida que têm a mentalidade do mundo? Discerne-as, porque essas pessoas às vezes estão muito perto de ti. E tu achas que vir à igreja no domingo 2 horas é suficiente? Essas pessoas vão estar contigo 14 horas. Alguém está comigo? E depois tu vais estar a dizer assim, eu sinto que a minha vida não vai à frente. Tu já tens todos os ingredientes, só que és um carro que tem motor, tem tudo, mas não tem combustível nem óleo. Só domingo não basta. Enquanto tu não és influência no teu meio, onde tu estás, onde tu trabalhas, com quem tu andas, com quem tu falas, enquanto tu não és influência, sai. Eu nem digo influência monetária, nem digo influência social, digo sobretudo influência espiritual. Enquanto tu não és influência, sai daquele meio. Porque aquele meio se tornou uma tentação para ti. E a tentação não é para resistirmos. A tentação é para fugirmos. O que acontece? Muitos filhos de Deus sabem mesmo que naquele meio ele não é influência. Ele é um influenciado. O Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me cuidar, o Senhor vai me proteger. Você não resiste ao cheiro de álcool, mas está aí sentado numa mesa, todos estão a beber, e tu assim a se coçar. Não está a beber mais. Está choca. Vamos te chocar bem, meu irmão. Alguém está aqui? Então, primeira maneira de receber, pela fé. A segunda, agora sim, sendo filho de Deus. Queres receber herança divina, coherança com Cristo Jesus? Seja um filho de Deus. Sendo filho de Deus. Oh, como eu amo isso. Como eu amo isso. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Glória a Deus. Romanos 8. Sim, a partir do versículo 15. Vamos ler junto. Amém? Porque não recebestes o espírito de escravidão. Amém? Alguém está aqui? Alguém está aqui? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Alguém está aqui? Os amados, em Cristo Jesus, tu não recebeste um espírito de escravidão. Para Deus, tu não és um escravo. Por que Paulo falava sobre isso? Porque nessa altura era normal haver escravos. Escravos eram como criados de uma casa. Alguém está aqui? Então, há algumas pessoas que dentro de uma casa eram como criados. Paulo está a dizer, vocês em Cristo Jesus, em Deus, não estão na casa de Deus como criados, mas antes estão como filho. E depois ele demonstra algo claro, ele diz, não recebeste o espírito de escravidão, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Entendes o que eu estou a dizer? O que eu quero primeiro aqui tocar? É que existe um espírito de escravidão. Tu podes estar na igreja com um espírito de escravidão. Tu podes conhecer Deus, mas tens o espírito de escravidão. Espírito de escravidão é um espírito que te faz pensar como escravo. Pensar que não mereces algo que Deus te deu a ti pela graça.
Pensar que precisas te esforçar e te sacrificar para receber algo que Deus te deu pela graça. Paulo, por causa disso, está a dizer, não recebestes o espírito de escravidão. O espírito de escravidão também pode ser algo trazido por alguém na tua vida. O diabo usa pessoas para trazer nas nossas vidas espírito de escravidão. Espírito de escravidão não se vê porque é um espírito. Na verdade, todo espírito é uma mentalidade, é uma maneira de pensar. Tu queres ver o espírito que opera em algum lugar, não vê a maneira como vestem, vê a maneira como pensam. Queres ver o espírito que opera em alguma casa, não vê a maneira como falam, vê a maneira como pensam. E Paulo está a dizer que nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor. Por quê? Porque o espírito de escravidão nos faz ter medo. Medo do amanhã, medo de como é que vão ser as coisas, medo de como é que vamos resolver as coisas, e quem vai pagar a minha renda, quem vai pagar aquilo, quem vai fazer aquilo. O espírito de escravidão faz ter medo do que as pessoas estão a dizer de nós, estão a falar o que agora de nós, estão a pensar agora de nós, o que estão a pensar agora de nós. É espírito de escravidão. Faz ter medo do amanhã, faz ter medo do dinheiro que nós não temos. É espírito de escravidão. Sempre que tu te encontras em algum casulo de medo, estás em pé diante de um espírito de escravidão. Essa doença vai me matar, essa doença vai me matar. Não, na minha família não me gostam. É espírito de escravidão. Agora Paulo está a dizer, que nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estamos em temor. Em nome de Jesus, essa é a tua porção. Tu não recebeste o espírito de escravidão para outra vez teres medo de como é que vais pagar a renda do final desse mês. Tu não recebeste o espírito de escravidão para outra vez teres medo das pessoas que estão a entrar ou estão a sair da tua vida. Tu não recebeste o espírito de escravidão para outra vez ter medo do que as pessoas estão a falar de ti. Não recebeste o espírito de escravidão. Deus está a dizer, eu pelo menos não vos dei esse espírito. Se Deus não nos deu esse espírito, nós podemos negar. Em nome de Jesus, nós anulamos esse espírito de escravidão em todas as famílias aqui representadas. Em nome de Jesus. Não permita que nada te faça ser escravo. Nem relacionamento. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Nem relacionamento. O relacionamento devia ser um oásis. Devia ser um complemento do céu para a pessoa. Não escravidão. Há certas pessoas que estão em relação e não estão no relacionamento. São escravos. Ou o homem é escravo da mulher, ou a mulher é escravo do homem. Há alguém que está a fazer tudo para que o outro não vá embora. Isso é escravidão. Há alguém que está a fazer tudo para que o outro fique. Isso é escravidão. Era suposto se complementarem. Espírito de escravidão. Acontece nos relacionamentos. Acontece nos relacionamentos interpessoais. Acontece às vezes até nos locais de trabalho. Quando tu tens tanto medo, tu já não tens honra ao teu patrão. Tens medo. Tens medo que te mandem embora. O pastor está-nos a mandar não honrar nossos patrões. Não estou a dizer isso. Estou a dizer honra, respeita, trate com todo o respeito. Mas nunca tenha medo de nada. Sempre que tu te colocas num casulo de medo, tu estás a operar sobre espírito de escravidão. E Deus está a dizer por meio de Paulo que Ele não nos deu espírito de escravidão para outra vez. Ou seja, até Jesus Cristo voltar, vocês já estavam em temor. Agora de novo, outra vez vão estar em temor? Não. Para outra vez estarem em temor. Outra versão diz em medo, em reverência exagerada. Mas recebestes, obrigado Senhor, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Amados, esse é um dos versículos mais poderosos que existe na Bíblia. Recebestes o espírito de adoção de filho. Sabem por que ele disse espírito de adoção de filho? Porque todo filho tem um espírito. Antes de ter corpo, um filho tem um espírito. Deus queria que nós fôssemos filhos adotados tão parecidos, tão iguais como Jesus Cristo, que se eu vou agora no orfanato e adoto uma criança, essa criança virá para a minha casa, lhe darei o meu nome, mas não terá o espírito de meu filho. Se eu pego na criança, adoto a criança, levo para a minha casa, trago na minha casa, não terá os traços do meu filho. Não terá o espírito do meu filho. Como Deus queria fazer uma adoção extraordinária, Ele disse, não vou só lhes levar para a minha casa em Cristo Jesus, como também vou colocar neles o espírito
espírito de adoção de filhos. Existe, humanamente falando, o espírito de adoção legal, espírito de adoção temporária, espírito de adoção não sei lá que, mas Deus inventa pela primeira vez o espírito de adoção de filhos. Quer dizer que eu vou não só levar para casa, como vou colocar o mesmo espírito que está em mim, o mesmo que coloquei em Jesus, eu vou colocar para ela. Quando eu adotar, não vou só levar para mim, vou também colocar o espírito de filho. Para que quando ela clamar a mim, eu não vou ouvir como se fosse um filho que eu adotei. Como ele tem o meu espírito dentro dela, quando ela clamar a mim, Abba, Pai, o mesmo Eli lama sabatane, eu não vou ouvir apenas como uma pessoa qualquer, eu vou ouvir como um verdadeiro filho. Por isso clamamos, Abba, Pai. Todo momento que nós oramos e falamos para Deus, Deus ouve-nos a nós como filhos. Por isso é que eu disse que antes de você receber, você precisa ser filho. Eu sei que vocês pensaram, não, já sabemos essa parte aqui e tudo mais. Mas é isso que é ser filho. Esse Abba Pai é um Abba que no natural tu podes dizer assim, Abba Pai, mas no espírito ele é como um grito maior do que vozes de anjos, que Deus ouve de qualquer lugar, que o céu para. Por quê? Porque um filho está a chamar o seu pai. Amém? E não chama pelo espírito dele próprio, não chama pelo espírito humano, mas chama pelo espírito de adoção que recebeu, que é o próprio Espírito Santo. Isso quer dizer que é o próprio Deus que está dentro de ti, chamando o próprio Deus. Alguém está comigo? É o próprio Deus que está dentro de ti, chamando o próprio Deus. Sempre que tu diz, Abba Pai, Deus não ouve, Deus sente. Obrigado. Deus não só ouve, Deus percebe que o seu espírito, alguns em Angola, alguns no Rocha, clamou por ele. Por isso, em nome de Jesus, sempre que tu tiveres uma situação, não hesita, a primeira e melhor coisa que tu podes fazer é orar. É orar, porque no momento que tu oras, e a Bíblia diz aquele que ora em língua fala mistérios com Deus, se for então em língua, você vai estar a falar com Deus uma linguagem, umas coisas que ninguém sabe, e Ele será o primeiro a te ouvir. Primeiro a te ouvir. Então, é o espírito de adoção de filhos que nós recebemos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Pelo qual clamamos, Abba Pai. Isso quer dizer que quem não tem esse espírito de adoção, quem não é filho de Deus, pode gritar. Estão entendendo o que eu estou a dizer? Entendem a importância de ser filho de Deus? Pode gritar, não se vai ouvir. Deus não vai receber essa oração da mesma maneira como se fossem vocês. Não vai, não vai. A seguir, aqui já perceberam que tem um espírito de filho de Deus, certo? Certo? Avancemos. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito que nos colocaram para nos adotar. Alguém está comigo? Testifica agora com o nosso espírito. Que nós somos filhos de Deus. Isso quer dizer que a melhor testemunha de que tu és filho de Deus não são as pessoas de fora. A melhor testemunha de que tu és filho de Deus não são as pessoas de fora. A melhor testemunha de que tu tens algum relacionamento com Deus não são as pessoas de fora, é o próprio Espírito que testifica com o teu espírito. Essa palavra testificar é testemunhar. Sabem, quando nós queremos comprovar se algo é verdadeiro, nós chamamos testemunhas. Venham testemunhar se isso de fato aconteceu dessa maneira. Agora, quando Deus chama, quando nós somos chamados para nos perguntarmos se somos filhos de Deus, o próprio Espírito Santo vem e testemunha no nosso espírito, sim, você é filho de Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo continue testificando no teu espírito que você é filho de Deus. Mesmo nos momentos que você sente a tua vida parada, sim, você é filha de Deus. Mesmo nos momentos em que você sente que nada está acontecendo, sim, você é filha de Deus. Até mesmo quando estiveres a tentar acertar em algumas coisas que ainda não acertas, que o Espírito Santo testifique no teu coração, sim, você é filha de Deus. Em todo momento, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Talvez você esteja longe de Deus, mas sente que algo te chama para te aproximar de Deus. Sim, porque tu és filha de Deus, porque tu és filho de Deus. Talvez tu és daquelas pessoas que não consegues ficar longe durante muito tempo. Sentes que dá um vazio no teu coração. Sim, porque tu és filho de Deus. Porque
Tu és filho de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito. Oh, boy. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele próprio entra no teu espírito e te diz: filho, tu ainda não acertaste até aqui, mas és meu filho. Ainda não andas em completa santidade, mas és meu filho. Ainda não conseguiste as coisas todas que queres conseguir, mas és meu filho. Nenhum pai nega filho dele porque está sujo. A Bíblia fala sobre o filho pródigo. Ele estava comendo com homens, com porcos e tudo mais. Mas quando ele chegou, a Bíblia diz que o pai dele mandou dar uma grande festa. Por quê? Porque um filho voltou. Diz ainda que preparou um anel brilhante, um anel lindo. Para quê? Porque queria mostrar ao filho que a sujidade dele não impede a aliança com ele. Porque queria mostrar ao filho que a sujidade dele não impede, nem anula a aliança que ele tinha feito com o filho. Em nome de Jesus, eu quero dizer para alguém que esteja longe nesta manhã: o que você fez, a tua sujidade não impede a aliança que Deus tem contigo em Cristo Jesus. Você é filho, você é filha de Deus. Você é filho, você é filha de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos, não seremos. Alguém está aqui? Não estamos a ser. Alguém está aqui? Não fomos, somos. Alguém diga aqui: eu sou. Agora como eu estou, eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Amados, essa declaração é muito importante, porque quando eu morrer, a primeira coisa que vão perguntar: quais são os filhos dele? Porque eles são herdeiros, entendem? Não vão procurar o filho bom, o filho mau, vão procurar os filhos. Alguém está comigo? Não vão procurar os filhos que faziam e que visitavam muito o pai, ou que não visitavam muito o pai. Vão procurar quem? Os filhos. Por isso é que é importante, para tu receberes a herança da parte de Deus e co-herança com Cristo Jesus, tu teres a consciência de que tu és o quê? Filho. Alguém aqui é filho de Deus? Alguém aqui é filho de Deus? Alguém aqui é filho de Deus? Agora, com base nisso, que você é filho de Deus, vai para o versículo 17. Deus seja louvado. Alguém está a entender? E se somos filhos, alguém está aqui? Vem de onde é que vem a história? Vem de onde é que começou tudo? E se somos filhos, alguém aqui é filho? Alguém aqui é filho? E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Ou seja, tudo aquilo que eu comecei a vos explicar sobre o Espírito que entra, Espírito de adoção e tudo mais, era para confirmar, tal como Paulo queria dizer, que se são filhos, então são logo herdeiros também e co-herdeiros com Cristo Jesus. E o que eu amo nessa versão é que ele diz: e se somos filhos, somos logo. Alguém está aqui? Alguém está aqui? E se somos filhos, somos logo. Logo. No mesmo momento, no mesmo instante. Isso quer dizer que tu te tornas herdeiro de Deus no momento que tu aceitas Jesus como Senhor e Salvador. És logo. Herdeiro de Deus. Logo herdeiro de Deus. Agora há um ponto muito importante. Algumas pessoas pensam que aqui a Bíblia referencia que tinham que ser filhos maduros, filhos que oram muito, filhos que vão muito na igreja, filho que... Não, aí só está aqui. Filho. É por isso que algumas pessoas que não vêm na igreja, alguém está comigo? Mas têm consciência de que são filhos de Deus, estão a prosperar a um nível incrível. E se vocês pensam que o pastor está a falar isso só para acudir pessoa que não vem na igreja, ou que está a pensar, estou a vos falar também para não virem na igreja, não, eu estou a falar só que é a mentalidade. É por isso que o filho pródigo teve capacidade de dizer: pai, me dá minha herança, porque ele estava em casa com um outro que também era herdeiro, mas não sabia que era herdeiro, porque quando o outro voltou, ele disse: pai, esse aqui que foi embora lhe deste festa. O pai lhe disse que tu estás sempre comigo. Quer dizer que ele ficou mesmo em casa, mas não tirava vantagem das coisas que ele era herdeiro. Nós somos os que ficamos em casa, mas em nome de Jesus nós vamos começar a tirar vantagem. Alguém está comigo? Alguém está comigo? Em nome de Jesus vamos começar a tirar vantagem. Alguém está comigo? Tirar vantagem espiritualmente falando.
tirar vantagem materialmente falando, tirar vantagem financeiramente falando, tirar vantagem negando pobreza, tirar vantagem negando medo, tirar vantagem negando tristezas. Vamos começar a tirar vantagem. Não vamos esperar o filho pródigo voltar para nós vermos que nosso pai afinal tem uma herança que poderia nos dar. Não! É aqui que eu tenho para vos contar, amados, que ser filho de Deus não é um atestado de pobreza, não é um atestado de não dar certo, não é um atestado de uma vida penosa, não! Não nos tornamos filhos de Deus para irmos buscar as coisas materiais, mas também não podemos negar as coisas materiais que existem, porque nos tornamos filhos de Deus. Alguém está aqui? Alguém está a entender essa palavra? Alguém está a entender? Filhos. Nós somos filhos. O que tu és é filho. Agora, essa palavra filho, ela quer dizer tecno no grego, que significa criança, uma criança, descendente, e também significa habitante. Criança, descendente, habitante. Quando eu vi isso, eu disse, uau, Deus é poderoso. Vamos começar pela criança. Uma criança de um dia, é o quê? Deixa de ser filho? Isso tem um dia. Não, vamos colocar melhor. Está na barriga. Alguém está comigo? Alguém está comigo? Está na barriga de alguém. É o que dessa pessoa? Está na barriga de uma mulher. É o que dessa pessoa? É o que? Quando nascer tiver 1 ano, é o quê? Quando nascer tiver 2 anos, é o quê? Enquanto não souber ler, é o quê? Quando aprender a ler, é o quê? Quando aprender a calcular, é o quê? Enquanto não souber calcular, é o quê? Filiação que nos dá herança não depende do que você é ou faz em Cristo Jesus. Basta que você seja filho. O que muitas vezes acontece? Vocês pensam que Deus vai começar a te abençoar quando tu começares a acertar alguma coisa. Não. Basta teu filho nascer, teu herdeiro. Oh, se vocês entendessem isso, vou repetir isso. Deus, por isso é que tirem da vossa vida aquela ideia de que não, Deus não me deu isso porque eu pequei, porque eu fiz, porque eu não fiz. Isso não existe, amados. Eu sei que muita gente pode me atirar pedra por causa disso, mas isso não existe. O que funciona na nossa vida é a consequência do pecado. Não é Deus que vem te tirar, que vem te matar, que vem te matar, que vem te aumentar. Não, 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 não. Porque tu és filho dele. Legalmente falando, ele não pode te negar nada de herança. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Então, enquanto tu és filho, basta tu seres filho, seja um filho crescido, um filho pequeno, seja um filho que canta no coro, que não canta no coro. Só que se eu falar mesmo profundamente disso, pode ser danoso para algumas pessoas aqui. Alguém está entendendo? Se eu falar profundamente disso, pode ser danoso. Há algumas pessoas aqui que talvez ainda não tenham ainda a sabedoria suficiente para ouvir isso da maneira como deveria ser dito, talvez. Mas eu posso te dizer assim: para de fazer coisas erradas. Mas não são as coisas erradas que impedem Deus de te abençoar e de te tornar herdeiro em Cristo Jesus. Não são. Filho ainda quer dizer descendente. Alguém que vem de mim. Alguém que vem de mim. E é isso que nos torna herdeiros. A Bíblia diz: se vieram de Deus, se são de Deus, então são logo herdeiros. Agora, pastor, como é que nós somos descendentes de Deus? João 1,13, os quais não nasceram de sangue, não nasceram de carne, não nasceram de vontade humana, mas que nasceram de onde? De Deus. De Deus. Amém? De Deus. João 1,13. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, os que vieram de Deus. Come on, ouça. Diga quem está ao teu lado: eu vim de Deus. Eu vim de Deus. Eu vim de Deus. Eu vim de Deus. Eu nasci de Deus. Ouça, são esses que são herdeiros de Deus. São esses que são herdeiros de Deus. Pastor, também disseste habitante.
Também disseste habitante, pastor. Habitante quer dizer o quê? Vocês lembram quando nós falamos que nele vivemos, existimos e nos movemos? Amém? Habitante, nosso filho é habitante da nossa casa porque ele vive na nossa casa. Ele pode entrar e sair, mas vive na nossa casa. Agora nós somos habitantes de Deus porque podemos sair, mas estamos em Deus. Podemos nos mover, mas estamos em Deus. Podemos só existir, mas estamos em Deus. Ou seja, base legal completa para te dizer que tu és herdeiro de Deus. Alguém está aqui? Base legal completa para te dizer que tu és um herdeiro de Deus. Segundo ponto de como receber a herança, escreva e diga comigo: ter o Espírito de Deus. Ter o Espírito de Deus. Glória a Deus. Veja, amados, 1 Coríntios 2:11. Isso aqui eventualmente vamos continuar no próximo domingo, porque é algo tremendamente brutal. Ter o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11 diz assim a palavra de Deus: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Uma das coisas que faz muita gente não receber o que Deus preparou para eles é porque recebem o Espírito do mundo e não o Espírito de Deus. Pastor, como é que nós recebemos o Espírito do mundo? A cada vez que nós nos expusemos em lugares em que se fala de tudo de uma perspectiva que não é de Deus, tu começas a receber o Espírito do mundo. Estás atrasada. Não está dando certo. 30 anos tem que sair da casa da velha. Essas pessoas todas vão entrando em ti. E em vez de receberes o Espírito de Deus, começas a receber o Espírito do mundo. 32 anos, não tens filho. Alguma coisa está mal. Espírito do mundo. Porque na Bíblia não tem nenhum versículo que diz que alguma coisa está mal porque tu tens 32 anos e ainda não te fizeram pedido. Não tem nenhum versículo. Também não tem nenhum versículo que diz que eles fizeram pedido tão bem. Não tem também. Não tem. As que casaram serão felizes. Não tem. Pelo contrário, a Bíblia ainda diz que os que casaram terão sofrimentos na carne. Não diz que os que casaram serão felizes. Não tem isso. Amém? Então tudo isso começa a operar em ti e tu pensas que não, as pessoas estão mesmo a falar. Não, mas é o Espírito do mundo que estás a receber. É o Espírito do mundo que estás a receber. Se tu queres receber o que Deus tem por ti, para ti como herança, em ti como filho de Deus e como co-herdeiro de Cristo, tu precisas de aprender a começar a receber o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Quando comecei a te falar muito sobre a tua vida, sobre as tuas coisas, você lhe fala: minha vida não é coisa dos homens, minha vida é coisa de Deus. Minha vida não é coisa dos homens, minha vida é coisa de Deus. Minha vida não é coisa dos homens, para tu tentar vir calcular em que momento vai acontecer, em que momento não vai acontecer, se eu estou alinhado, se não estou alinhado. Minha vida não é coisa dos homens, minha vida é coisa. E coisa de Deus, só quem sabe é o Espírito Santo. É o Espírito do próprio Deus. Como é que tu vais entregar a tua vida na mesa de homens para decidirem sobre coisa de Deus? Ainda por cima, muitas vezes, homens naturais, vazios do Espírito. Como tu vais entregar a tua vida nessa mentalidade? Como? A Bíblia diz que a sabedoria desse mundo é loucura para Deus, amados. Não estou a negar que hajam sábios no mundo, mas a sabedoria do mundo não conduz a vida de um filho de Deus. Isso aqui eu nego categoricamente. Porque a sabedoria do mundo pode dar certo 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Daqui a pouco, vamos ver. O mundo está como está. Não é por causa da sabedoria de Deus. É sabedoria do mundo para as finanças. É sabedoria do mundo para a sociologia. É sabedoria do mundo para a psicologia. Tiraram Deus do meio.
Colocaram um homem. Está aqui o resultado. É agora que você começa a ver. Nos Estados Unidos, voltaram a colocar a Bíblia como estudo. Não sei o que, voltaram a colocar a Bíblia. Daqui a pouco vão todos voltar. E muitos dos profissionais de psicologia não estão a entender. Estão a falar muito da Bíblia. Por quê? Porque percebemos isso aqui. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Em tua vida não é coisa dos homens. Se eu pudesse sentar aqui mesmo, olha, ajoelhar para vos explicar bem isso. Aquelas que estão a pensar que estão atrasadas, aqueles que estão a pensar que não deram certo porque viu que algum amigo deles só comprou ideias. Se eu pudesse sentar para te explicar o que significa a tua vida ser coisa de Deus, nunca mais te irias comparar com ninguém, nunca mais irias competir com ninguém, irias perceber o que Deus quer que tu faças e começarias a fazer no teu tempo. No tempo que Noé estava a construir a arca, talvez Josué não estava nascido para parar o sol. No tempo que Abraão estava a abrir mar, talvez José não estava nascido para interpretar os sonhos. No tempo que Jó estava a ser maltratado e tudo mais, talvez Daniel não estava nascido para parar a boca de leões na cova dos leões. Não te compares. Cada propósito em Deus tem o seu momento para acontecer. Tua vida não é um negócio dos homens. Tua vida é um negócio de Deus. De Deus. É um negócio de Deus. É um negócio de Deus. É coisa de Deus. Só que para tu entenderes a coisa de Deus, tu tens que ter o Espírito de Deus. E para tu teres o Espírito de Deus, tu tens que receber o Espírito de Deus. Para de receber o Espírito das pessoas. O fato de tu amares as pessoas não quer dizer que tens que receber o cargo deles, o fardo deles, a depressão deles, a tristeza deles, a perdição deles, a depravação deles. Não quer dizer isso, amado. Ama as pessoas, mas não tens que levar as cargas delas. Quem leva as cargas é Jesus, não é nós. Quem leva as cargas é Jesus. É Jesus. Eu vejo cada vez mais filhos de Deus com umas referências que nem são de Deus. E isso acontece muitas vezes nas igrejas. Só porque alguém ficou rico, deu certo, se tornou referência até na igreja. Elon Musk falou. Vocês sabem o que Elon Musk crê? Mark Zuckerberg disse. Você sabe o que Mark Zuckerberg crê? Você sabe disso? Você sabe o que essas pessoas creem? Até filhos de Deus se tornando budistas, porque algumas referências deles são budistas, estão a meditar. Você sabe o que é meditação? Você sabe se meditam o quê? Tu sabes? Tudo mesmo, só cuculupá, estás a imitar. As referências que estão na Bíblia que tu devias imitar, estás a achar que estão tão passadas. Ouça, a Bíblia é mais moderna que o livro que vai sair depois da manhã. Se é dinheiro, na Bíblia tem um homem mais rico do mundo. Se é inteligência, na Bíblia tem um homem mais inteligente do mundo. Se é administração, na Bíblia tem o maior administrador do mundo. Filho de Deus, tua referência não pode ser pessoa que não é de Deus. Esquece isso. Ah não, pastor, na Bíblia também não fala nada sobre sexualidade. Vocês já ouviram falar da Sulamita? Já ouviram falar dela? É uma irmã, só que não dá para usar essa palavra na igreja, mas é uma irmã mais atraente que vocês já viram na vossa vida, podiam imaginar na vossa vida. Foi uma das mulheres de Abraão. E coisas sobre de Salomão, as coisas sobre a Sulamita estão nos cantares de Salomão. Não tem nenhum lugar que você pode encontrar coisas mais românticas do que lá. Não vos falar, senão não aproveitar bem a Bíblia. Mulher que quer ser mesmo uma verdadeira mulher, que não tem como Salomão dele lhe fugir. Não tem como. Vai estudar. Mulher, escrevam, casada sobretudo.
Sulamita. Escreva. Vai estudar. Vai estudar. Depois vai me agradecer. Teu marido também. Estuda, Sulamita. Eu tenho minha Sulamita em casa. Alguém está aqui? Alguém está sendo abençoado? Ouça, assim também. Uma salva de palmas para acabarem de rir. Yeah. Agora se concentrem já de novo. Yeah? Amém. Glória a Deus. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Agora avança. Agora avança. Mas nós, obrigado, Pai, não recebemos o Espírito do mundo. Come on, você não recebeu o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Dúvida é o Espírito de Deus? Dúvida é o Espírito de Deus? Então não recebemos. Medo é o Espírito de Deus? Então não recebemos. Comparação é o Espírito de Deus? Competição é o Espírito de Deus? Então não recebemos. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Se tu queres receber o Espírito, as coisas que Deus tem dado, pega em tudo que tem a ver com a mentalidade do mundo da tua vida, tira. Tira. Porque é isso que tem servido de engarrafamento para tu chegar nas coisas que Deus tem para ti. Por isso Paulo disse, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Para quem tem dúvida, esse mundo quer dizer cosmos. E cosmos quer dizer assuntos do mundo. Cosmos ainda quer dizer o espírito dos habitantes do mundo. Cosmos ainda quer dizer um adorno, ou seja, a maneira como o mundo esconde significados que têm outras simbologias. Vocês repararem bem, sobretudo nos mundiais e tudo mais, há muita coisa ali que está escondida. As pessoas estão a celebrar e tudo mais, mas há muita adoração a ídolos sendo feita. Entende o que eu estou a dizer? É um verdadeiro palco de muita demonstração satânica. Paulo está a dizer que esse espírito que nós não recebemos, nós podemos estar aqui no mundo, até podemos mesmo celebrar Cabo Verde, mas não estamos a receber o espírito que está por detrás dessas coisas todas. É isso que Paulo está a dizer. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, não recebemos os assuntos do mundo toda hora. Há certas fofocas que tem que ser capaz de dizer, não, estou um pouco ocupado. O fofoqueiro lhe fala, se eu estou ocupado, não vai vir mais. Assim eu sou desocupado. Eis. Porque se tens tanto tempo para falar sempre sobre a vida das outras pessoas, qual é o momento que estás a implementar para falar sobre os teus projetos, sobre o projeto de Deus para ti? Então, se tu tens sempre tempo para falar dos outros, és desocupado. Então, meia volta diz, não é bem o espírito, não é o que eu quero ouvir agora. Entende o que eu estou a dizer? Nós não recebemos o espírito do mundo. Alguém está a vir toda hora te trazer medo. Olha, falaram assim, os que falaram assim, disseram que não, as coisas estão mesmo mal, as coisas estão, eu sei que as coisas em Angola precisam melhorar, mas vou te falar, há uns médicos de Angola, vou repetir, eu sei que as coisas em Angola precisam melhorar, mas há uns médicos de Angola, quando vão fazer exame, nunca dá nada de bom, está muito mal, mesmo daqui a pouco, todos da empresa vão lhes mandar embora. Amanhã também, mesmo os que lhes mandam embora, vão lhes mandar mais embora do país. Depois também vão lhes matar. Depois, espírito do mundo. Na nossa família, então, já tens quantos anos, Luzia? Já tens quantos? 25, né?
25, né? Então, é mesmo no 26 que começamos mesmo já a ficar feias. No 26 você podia ser bonita até... Mas do 26 começamos a ficar feias. Depois nossos maridos começam a nos deixar. Tia Joana lhe deixaram com 26. Mãe Carlota lhe deixaram com 26. Mãe Antonica lhe deixaram com 26. Então eu também mesmo já estou a fazer 25. Meu marido já está a mostrar mau comportamento. Espírito do mundo. É isso que te impede muitas vezes de receber. É que tu ouvistes tanto, que acabaste não só recebendo o som das palavras, recebeste o Espírito também que estava por detrás dessas palavras. E esse é o Espírito do mundo. Que a Bíblia está a dizer claramente que nós não recebemos o Espírito. Mesmo o pastor que está a vir toda hora te falar que precisa de libertação. Espírito do mundo. Já me libertaste uma vez, pastor, aceitei. Segunda vez, aceitei. Terceira vez, pastor, ainda aceitei. Agora, porque a minha carne precisa ser disciplinada numa situação, tem que me libertar. Tem um espírito de sereia, porque desejei um homem. Pastor, desejar um homem é algo natural para as mulheres. Não é uma coisa que é pecado. É pecado quando não é controlada, porque a mulher foi programada para desejar o seu homem. Eu sei que isso que eu estou a falar, mesmo algumas de vocês nem estão a acreditar, porque estão a achar que eu estou a exagerar, mas estou a falar a verdade. Porque se você se libertar do espírito de desejar o teu marido, vão te chotar. Então nisso começam a haver exageros e coisas, entendem? E nós confundimos e recebemos o espírito do mundo. Às vezes mesmo dentro da igreja, recebemos o espírito do mundo. E estamos a achar que somos os mais santos de todos. Os mais perfeitos. Mas recebemos o espírito do mundo. E a Bíblia está a dizer claramente, mas nós não recebemos o espírito do mundo. Não recebemos o espírito do mundo. Mas nós vamos continuar no próximo domingo. Mas eu quero que tu graves isso no teu espírito, no teu coração. Declara bem alto e com bom tom: eu não recebi o espírito do mundo. Espíritos de medo não recebi. Espíritos de ansiedade não recebi. Espíritos de comparação com outras pessoas não recebi. Espírito de vergonha também não recebi. Todo espírito do mundo, eu, Júnior Destino, não recebi, mas recebi o Espírito que provém de Deus, para que eu saiba as coisas que Deus me deu gratuitamente. Eu recebi o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Ore em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas. Cabra sata kayaba. Labra sata brosetege. Libra non de grande andariaba. Lebra sata kouraba. Lebra somten de gra. Deus abençoe a sua palavra. Podemos colocar em pé e orar. Carabração tendegres. Le caiaba sota caiaba. Libra sata caiaba. Ma prosne correbes. Le babo sata caiaba. Le interema. Le brosite degre. Ei.